ADI contra a lei de cotas e qual foi o argumento do partido. O que é que aquele partido queria que fosse declarado inconstitucional na lei de cotas? Esses povos que não leem a história brasileira. Foi o Satanás, aliás, o Satanás não existe um partido político chamado Satanás, foi o Demo. Porra, Demo não, o DEM. Nem existe mais. Hein? Nem existe mais, agora é a União Brasil. É a União Brasil, agora a coisa está baixinha, né? Está gourmetizada, o Demo foi gourmetizado. Né? Então, qual foi o argumento e o objeto da ADI, da ação direta de inconstitucionalidade do Demo contra a lei, né, o Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência? Lucas Filano, não vale não, viu, Lucas? Ninguém sabe. Não me recordo, não. O bom é que naquela época, gente, eu era do CONCEP e o Demo, por incrível que pareça, ganhou as eleições por DCE. Então, a representação estudantil no CONCEP era de pessoas ligadas ao Demo, filiadas ao Demo. Aí, na reunião do CONCEP, aí eu fui dizer que o Demo, o Satanás partidário, tem entrado com a ADI contra a lei de cotas. E, obviamente, nenhum estudantezinho daqueles pobrezinhos não sabiam disso. Eu digo, eu teria vergonha de dizer publicamente, eu disse isso só porque uma pessoa disse que era filiada ao partido. Eu teria vergonha de dizer publicamente que eu era filiado a um partido desse. Ainda mais eu sendo estudante, aí eu teria vergonha de ser filiado. Além de ter vergonha de ser filiado, eu teria mais vergonha ainda de dizer publicamente, olha, eu sou filiado. A esse partido que entrou com essa ADI contra a Lei Brasileira de Inclusão. Né? Mas, diz, Aguiar. No caso, o senhor está falando contra, cadê? A Universidade do Rio de Janeiro, que eu estou pesquisando aqui. Aí eu encontrei uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de cotas no Rio de Janeiro, não achei em âmbito nacional. Não, a lei de cotas é uma coisa, o Estatuto da Igualdade, Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é outra. Ah, o senhor está falando sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência? O Aí eu que Demo viajei, entrou com então. uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Estatuto. É porque ele também entrou contra a lei de cotas. Mas foi contra a lei de cotas específica do Rio. É. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado Rio e a estabelecer a lei de segundo cotas, não foi nem a também Bahia. na UNB, na Universidade de Brasília. A UNB foi a primeira instituição federal a adotar a lei de cotas. Na Paraíba, a primeira instituição de ensino superior foi a UEPB. Eu já falei para vocês a discussão do conceito do UFPB quando a gente vai aprovar a resolução de cotas, não já? Acharam não? Muito bem. A lei estabelece a obrigação. Achei. Achou? Diz Eu achei aí, a Ariel. ADI, eu estou procurando um argumento agora. Qual a verdade aí? Foi julgada totalmente improcedente. É óbvio. Às vezes, né, o Supremo atua efetivamente como guardião da Constituição. E como guardião da Constituição, a 5.452, qual era o objeto da ação, Daniel? Guardião da Constituição, ele tem que ser o primeiro a defender a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana acima de todos. Como é o jargão, menino mãe? Brasil acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, pronto. Dignidade da pessoa humana acima de todo mundo. E do que não é do mundo metafísico também. Afinal de contas, não dizem que nós somos a imagem e a semelhança dele?
Achasse, boy? O Duane Jaciara, enquanto a Guiar está aí catando Professor, eu posso abrir a minha tela aqui para o senhor dar uma olhada? Jaciara, cara, desculpa. Claro que pode. Oxê. Vou abrir aqui. Abrir a tela, tu tá falando ligar. Ah, não, tá falando de compartilhar. É esse aqui que o senhor está falando? Tem o artigo 52 e o 127. Foi isso que eu encontrei. Isso. Exatamente. Pronto. Aí a justificativa foi que era... Cadê? Tem aqui. Como é que é o nome do negócio? Eu esqueci o termo que ela usou. O pior ali, já tem um trecho dizendo que não existe utilidade social em adaptação. Uhum. Essa foi a segunda ADI. Ah, essa que eu tô vendo aqui é outra, não é? É. A primeira eu não achei, não. A primeira ADI, o DEM entrou e participaram como amigo da corte. Aliás, amigos no plural, todos os sindicatos de proprietários de estabelecimentos educacionais. Todos, do Brasil inteiro. Se você abrir, você vai ver o sindicato de João Pessoa, o sindicato de Campina Grande, tudo lá habilitado, bonitinho, como amigo da corte. Mas, vamos lá, dona Jussiara, pronunciando seu nome corretamente, me pedindo desculpas. Dona Duane, você já tinha lido essa lei? Não, professor, de novo, qual é a lei? Porque, assim, a memória do intérprete... Vamos, Jussiara. Professor, a memória do intérprete, assim, é bem temporária, sabe? Às vezes vai ter coisas que eu vou armazenar e vai ter coisas que eu vou esquecer ligeiro. Então, eu já interpretei agora e já esqueci. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sim, conheço. Conhece. Você conhece o que diz o artigo 28 da lei? Professor, especificamente você falou, não, mas assim, se você repetir, eu acho que eu vou dar uma lembrada. Daniel Aguiar vai compartilhar aqui com a gente. Ou então Lucas, que é o assessor. O assessor para a pesquisa na internet. Tô brigando aqui com minha provedora de internet. Rapaz, briga não, porque você vai perder a briga. Não faça isso, não. Eles cortaram o fornecimento da internet com 2 dias de atraso. Eu esqueci de pagar e eles cortaram. Nem me avisaram, nem nada. Nem me lembra. Sei, danado. Lembra de pagar caloteiro. Não, eles cortam. Aí você faz como eu, programa o pagamento em débito automático. Eu vou ter que fazer isso mesmo. Eu nem me preocupo com isso. Eles nem para avisar. A aplicação do banco. Débito automático. Mas alguém vai, né? Provavelmente será Lucas Nóbrega, porque ele é o assessor especial para assuntos copia e colar e gerais. É para transmitir a lei de inclusão, né? Só o artigo 18, ou 28. 28. Vai por partes, porque o bichinho é um pouco grande. O artigo 28 está na parte que fala do direito à educação. Acho que é mais fácil eu transmitir a tela, porque senão ficar mandando no chat vai mandar de tiquinho. Isso. Sim, Ana, que são muitos direitos. O problema é, na lei... Estou transmitindo a tela, está aparecendo aí? Não. Aparecendo, Lucas. Aqui, artigo 28. Não dá para ler, mas ainda não.
Dá não? Não, mas tu lê, não, não. Tá aparecendo. Não, o que Porque está fica aparecendo pequeno. tá. Incube ao poder público. Porra. Cara, esse... Não, o óculos... Aí eu não... Aí nem com óculos eu leio, né, Lucas? Deixa eu colocar no chat, é melhor mesmo. Rapaz, vai feito aquele filósofo, Jack. Vai por partes. Muito bem, muito obrigado. Incube ao poder público, né, ao Estado. Dona Jussiara, Dona Duane, prestem atenção nisto. Assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Isso é só das atribuições, das obrigações do Estado no que se refere à educação e à participação, o acesso, à inclusão das pessoas com deficiência na educação. Como diz o outro, na educação formal. Ah? Aí vai. Primeira coisa, que o sistema educacional seja inclusivo. Oi? Não entendi? É bom ter cuidado. Uma coisa é inclusivo, outra coisa é inclusivismo, chama Milton Ribeiro. Eu sei, o ex-ministro da Educação. Né? Caiu fora o pior ministro da Educação. Ele substituiu o pior ministro. Engraçado é que um supera o outro. Eu adorei aquela mensagem, aquela posta. Eu cheguei a copiar, mas esqueci de compartilhar. Mas vamos lá. Né? O que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências, né? Olha, Dona Duane, Dona Jussiara, e chame a atenção de seu Ricardo para o que diz o inciso 2. Que coisa fantástica a obrigação do poder público, né? Na implementação, no aprimoramento dos sistemas educacionais, etc, etc, etc. Lucas, Ainda mais dois. joga pra gente só qual é o número do bicho? É o 7 ou é o 8, Lucas? Não, aqui está certo, Libras, deveria estar aqui em Braille. Mas vamos embora. O inciso 18 é o que eles estão adiando. Não, é o 8. O 8. Ou é o 7 ou é o 8, Lucas. É o que fala. Aliás, são dois incisos seguidos. E o segundo deles fala da participação dos estudantes com deficiência em todas as instâncias de deliberação sobre eles. Achei. É o 8. Aí é o 8. Né? Tu pulasse o 7 também. O 7 seria interessante a gente ver também, mas vamos lá. Preste atenção na garantia que as pessoas com deficiência, que são estudantes, seja de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, em todas as instâncias de atuação da comunidade escolar, as pessoas com deficiência têm direito a assento. E aí, dentro da Universidade Federal da Paraíba, quais são as instâncias de atuação da comunidade escolar? São 3. Conselho Curador, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, e Conselho Universitário, o CONSUME. Para além desses 3 conselhos, ao órgão deliberativo máximo da universidade, qual seja, seu Lucas?
Não está na lei aí, não, Bispo. Seria o CONCEP? Não. Não. Deliberativo máximo. A reitoria, quando democrática, ela obedece. Obedece às deliberações dos conselhos superiores e do órgão deliberativo máximo, que é a Assembleia Universitária. E aí, gente, Guilardo Martins, provavelmente vocês nunca ouviram falar no nome desse cidadão. Eu não o conheci pessoalmente, eu conheci uma filha dele. E depois de muitos anos eu conheci um filho dele. Mas esse filho dele, que ele quando veio para Paraíba, ele já era pai desse menino. Quer dizer, hoje em dia, obviamente, não é um menino. Mas esse filho dele ficou conhecido nacionalmente porque foi candidato a presidente da República. Como era o nome dele, Michel? Do PV. Eduardo Jorge? Eduardo Jorge. Eduardo Jorge, né, é filho de um primeiro relacionamento que o ex-interventor, nomeado pela ditadura militar para comandar o FPB, professor Guilardo Martins, teve. Mas vamos deixar de lado, a gente não tem nada a ver com a vida privada de Guilardo Martins. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: Guilardo Martins, ele foi oficialmente nomeado interventor. O ato de nomeação era interventor. Diferente do interventor que a gente tem hoje. Nunca, nos 4 anos que Guilardo Martins passou como interventor da UFPB, ele revogou uma decisão dos órgãos deliberativos superiores. Pela primeira vez na história da Universidade Federal da Paraíba, nós tivemos uma decisão de um órgão deliberativo superior revogada pelo reitor. Pelo reitor não, pelo interventor atual. Porque o reitor da gente é moral, professor. Oi? Porque o reitor é moral, professor. O reitor é moral. Bota essa cara pra mim não, professor. Se fosse reitor, ele até poderia ser moral. Ele só não é reitor, ele é um interventor. O senhor segue ele no Instagram? Rapaz, ele me adicionou no Facebook e depois ele me adicionou no Instagram. Mas na outra eleição que ele foi candidato a reitor. Não foi candidato, não. Foi, sim. Ele foi candidato na eleição anterior a esta. Ele começou a fazer campanha cedo. Ele foi candidato na eleição anterior. Inclusive flagraram no estacionando o carro numa vaga reservada a pessoas com deficiência. Postaram nas redes sociais e ele foi lá dizer que só tinha estacionado ali. Sabe aquela desculpa cebosa de sempre? Foi rapidinho, foram só 5 minutos. Mas vamos lá. Aí o interventor da Federal, o atual interventor da Federal, fazendo algo que nenhum interventor fez até hoje, revogou uma decisão. Tudo bem, o estatuto autoriza a ele fazer isso, como autorizava todos os que antecederam. Só que nunca ninguém fez. Nunca ninguém fez. O último reitor nomeado, sem que a comunidade universitária fosse ouvida de qualquer forma, foi sobre Berilo Borba. Eu tinha umas brigas com o Berilo, que obviamente, eu fazia movimento estudantil, mas Berilo, eu não posso deixar de reconhecer, às vezes ele se tremia todinho quando a gente ia falar com ele, a famosa greve de fome dos estudantes da UFPB, Chico César, inclusive, participou daquela greve de fome. Berilo era o reitor. Berilo nunca deixou de nos receber. O DCE ia, a estudantada ia requerer uma audiência agora com o reitor, agora. Ele fazia audiência. A gente teve uma vez que ocupou a reitoria, naquela época o prédio ainda estava em construção, a gente ficou lá onde hoje em dia é o estacionamento.
A gente está estudantada todinha lá, eu tenho fotos desse momento, inclusive. E a gente mandou o recado: reitor, nós estamos esperando aqui embaixo, desça imediatamente. Ele desceu. Berilo Ramos Borba, ninguém pode dizer que ele foi um ditador. Embora nomeado não democraticamente pela Universidade Federal da Paraíba para reitor da UFPB, Berilo nunca fez a metade do que o atual interventor, de perversidade, de que o atual interventor da UFPB fez. É vergonhoso esse camarada. Mas vamos lá, né? Contrato, licitação para contratação de empresas que fornecedoras de mão de obra, de intérpretes de Libras. Show de bola. Dona Natália Nunes dorme, que é uma maravilha. A mulher se acordou às 10 horas da manhã para vir Paula. Mas, Natália, que vida boa é essa mulher? Cadê tu? Não, professor, eu tava dormindo, não. É porque eu achava que era 9 horas. Aí eu pedi pra abrir 9 horas, só que eu lembrei que era de 10. Aí depois, quando eu vi, já era 10h15. Desculpa, professor. Foi às 9h30, Natália. É às 9h30, não é às 9 nem às 10, Natália. Sabe aquela história? Gente, todo mundo, a soneca do telefone, do despertador do telefone são 5 minutos. A soneca do telefone de Natália são 30 minutos. Aí o alarme do telefone de Natália disparou às 9, ela apertou a soneca às 9h30, quando chegou 9h30, na aula vai ser às 10, dá tempo. Muito bem, Natália, às 9h30, tá? Ajeita esse modo soneca e ajeita o horário desse bicho despertar. Mas, gente, vamos voltar para a nossa leizinha maravilhosa, o artigo 28. Né? Lembrando, o artigo 28 é aquele que estabelece uma série de obrigações, né? Ao poder público. Ô, Lucas, são quantos incisos? 20, 18, 15, 16... Exatamente 18. 18. Lascou. É o inciso 18 menos 1, Lucas, por favor. Porque no 18 aí tem parágrafo primeiro, parágrafo menos 1. 18 menos 1. Esse número eu não digo, Lucas. Embora hoje seja outro número. Vamos lá. É obrigação do poder público. E aí, Jussiara, e aí, Duane, prestem atenção. Obrigação do poder público a oferta de profissionais de apoio escolar. A Universidade Federal da Paraíba cumpre o comando estabelecido no inciso 16+1 do artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao fazer uma licitação para a contratação desses profissionais, dessas profissionais. Sim, não, porque, senhoras e senhores do direito. Vamos imaginar que Ricardo procurou tio Zé, com a ajuda de Jussiara e Duane, para que tio Zé, como advogado, fosse entrar com uma competente ação civil de obrigação de fazer, contra a Universidade Federal da Paraíba, em face do que estabelece o inciso 16+1 do artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A UFPB, em sua defesa, alega que há uma empresa contratada e que pessoas profissionais do ensino de Libras, por exemplo, são empregadas dessa empresa e prestam serviços via essa empresa ao UFPB. Vocês são as juízas e os juízes do caso, julguem. Lembrando que toda decisão judicial deve ser fundamentada sob pena de nulidade. A ação é procedente ou é improcedente? Por quê?
seria no caso porque ele tem a tradução de livros, mas ele não tem um aluno apoiador. Seria esse caso? Não. O aluno apoiador é a primeira forma de fraudar a lei. O nome do projeto já diz. É aluno apoiador e não profissional de apoio. Fala, Aguiar. Professor, eu tenho até uma pergunta para a Jussiara fazer para o Ricardo, que eu fui dar uma olhada no processo de seleção para aluno apoiador e eu não encontrei o Ricardo lá. Aí eu não sei, ele não foi ofertado para ele não precisa, como é que funciona isso? Ricardo agora vai ter que ligar a câmera dele para responder. O cara está deixando a barba crescer. Professor, está me ouvindo? Estou sim. Certo. Ele vai explicar, pode falar. No caso, no segundo período, mais ou menos, ele teve essa dificuldade de ter um aluno apoiador, não teve acesso às informações, aos materiais adaptados, então ele ficou meio que perdido. Devido também a ser remoto, ele disse que essa dificuldade do remoto está sendo bastante difícil para ele ter esse contato com o aluno apoiador. Assim, mesmo sendo à distância, ainda é difícil essa comunicação. Às vezes ele não consegue entender as mensagens que são enviadas do aluno apoiador para ele, o fato de que quer tirar uma dúvida. Mesmo assim, ainda não fica totalmente claro. Entendeu, professor? Entendi, mas da próxima vez aproxime mais esse microfone da boca, por favor. Acho que o problema é o fone mesmo. É porque a senhora já está de máscara, ele fica puxando o bicho lá para frente, aí... Já fala empalado, né? Ele não teve... Isso é desde o começo, né? Sim, professor, ele comenta que desde o início ele sente essa dificuldade. Infelizmente, né, esse acesso ainda é um pouco complicado. Existem alguns requisitos, alguns materiais que ele precisa da tradução, da ajuda do aluno apoiador, mas de fato ele não está tendo esse retorno como ele queria. Uhum. Pois é, pessoas, e aí vejam bem. A lei estabelece uma obrigação para o poder público. Leiam a cabeça do artigo 28. Prestem atenção que ali eu tenho imposições. Pois é, Ana Raquel, é um problema, né? Valeu, Lucas. Assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Tudo isso é atribuição, é responsabilidade, é obrigação do poder público para com as pessoas com deficiência no ambiente escolar. Apenas no ambiente escolar, porque o resto do estatuto vai falar de saúde, de moradia, etc., coisa e tal. O que me interessa discutir com vocês agora é um problema que a gente tem um colega que, desde que entrou na Universidade Federal da Paraíba, vem sofrendo um processo de exclusão. Né? Essa inclusão que a UFPB faz de conta que faz, mas que pessoas como o Ricardo e outras pessoas mais não têm acesso. Ricardo, com a palavra. Então, eu percebo sim que dentro da universidade eu ainda sinto essa dificuldade na acessibilidade. Infelizmente, ainda acontece esse fato, já cheguei a conversar, detalhar a respeito do intérprete, essa preocupação. Mas, infelizmente, acontece. Às vezes eu tenho um retorno em algo que eu estou necessitando, às vezes acontece
dificuldade, às vezes não tem intérprete. E eu tento, às vezes vou lá, converso, busco o apoio, né, dos alunos, da assistência social, para ver se eu consigo, da reitoria, mas existe ali um pouco de dificuldade, é uma confusão, qual departamento pode realmente me atender, existem tantas outras coisas. Né? E assim, muitas das vezes a falta do intérprete, eu não consigo ter essa informação mais clara, isso me dificulta bastante. Só Entendeu, lembrando que... professor? Desculpa. Entendeu? Entendi, sim. Só lembrando, só um minutinho, Daniel, só para dizer isso. A professora... Menino, pelo amor de Deus, eu esqueci o nome. Como é o nome da mulher do bloco do carnaval? A professora Renata Rolim, ela se ofereceu para pagar intérprete de Libras para Ricardo. E o interventor proibiu que ela fizesse isso. O interventor, junto com um professor de direito, que é pró-reitor da UFPB, da interventoria. Fala, Guiado. Professor, o edital foi publicado no dia 21 de março de 2022. Aí tem uma lista de alunos que vão receber apoio, se chama Edital Aluno Apoiador 2022. Aí eu disse, tá, vou ler, porque se tiver alguma coisa que me interessa, eu vou me inscrever. Aí eu disse, vou procurar Ricardo, eu não encontrei. Ou seja, não tem como qualquer aluno se inscrever para ajudar o Ricardo nessa coisa que está faltando para ele. Aí eu achei bem estranho, eu achei que seria por opção do aluno ou porque, por exemplo, nos períodos iniciais não é necessário. Mas se eu falando agora de aluno apoiador, eu achei bem estranho não ter o nome dele. O aluno apoiador é obrigatório, a falcatrua da UFPB para burlar o inciso 16+1 do artigo 28 e dizer, olha, eu não tenho um profissional de apoio, mas eu tenho um aluno apoiador. E preste atenção, que a ceboseira é de tamanha monta que o dispositivo legal fala em profissional de apoio escolar. E o nome do projeto é Aluno Apoiador. É muita má-fé num só espaço. Né? Com certeza, Ana Raquel, a gente deveria ter uma educação bilíngue. Libras deveria ser a nossa segunda língua, mas a gente estuda francês não, inglês. Imagina eu como me sinto numa disciplina como essa e eu não consigo comunicar pessoalmente com o meu estudante. Fala, Tiago. Professor, tá me ouvindo? Sim. Ô, professor, o pior não é nem esse sistema da UFPB de burlar, é que a gente tenta se inscrever na cadeira de Libras e para poder ajudar o Ricardo e apoiar ele como colega de turma dele, nem isso a gente consegue. Eu tentei no segundo período, não consegui, tentei no terceiro período, não consegui, passei e-mail para a coordenação disse que era só se inscrever e a gente não consegue nem se matricular na cadeira de Libras para conseguir se comunicar com ele, sabe? Eu já tive a oportunidade de ser monitor dele e eu sei como é difícil essa caminhada aí. Quando a gente se importa, tenta ir trabalhar com ele, é bem difícil. E assim, a UFPB nem oferta a cadeira de Libras para os próprios colegas dele. Como é que a gente vai apoiar se a gente não sabe nem falar o negócio? Pois é, Tiago, só para você ter uma ideia, primeiro, gente, esqueçam essa história, essa mentira de que Libras é o segundo... a pestinha aqui dos infernos está roendo o cabo do meu computador. Pega aí, menino. Gente, dá licença. Um cá, pretinha. É porque tem alguns filhotinhos aqui em casa, 4 para ser mais exato, que de vez em quando entram na casa, sabe? Essa aqui entrou, fez xixi ali e foi roer o cabo do meu computador. Essa petinha. Nem vou. Traz embora pro chão. E não voa o cabo do meu computador. Vou pendurar esse negócio aqui. Ah, meu, caiu ali. Menina, tu leva um choque, tu morre eletrocutado.
Será impossível. É com você mesmo. Pretinha é a única que tem nome, mas não pode botar nome por nome, porque senão se apega. E daqui a 2 semanas está todo mundo indo embora. 2, no máximo 3. Mas vamos voltar para cá. Né? Então, como é o nome da raça, da pseudo-raça de pretinha? Chefe Noir. Hein? Chefe Noir. Chefe Noir. Isso se chama vira-lata em francês. A mãe é pastor alemão capa preta, o pai é pastor belga de Malinois. Né? Mas vamos voltar para cá. Uns anjos, um cachorro, umas cadelinhas delicadas, rapaz. Pega umas brigas, uns cacetes, só ouve rosnado, os latidos e daqui a pouco os gritos de alguém que mordeu alguém violentamente. Povo para brigar, tá? Tudo querem saber quem é. Querem saber quem é a alfa da família aqui. Mas vamos voltar para casa. Também aprende com a tia e com a avó, que vive no cacete daquelas duas. Mas voltemos. Então, aluno apoiador, profissional de apoio. Aí, não, eu não tenho um aluno apoiador, não tenho um profissional de apoio, por quê? Porque eu precisaria criar na estrutura do Estado o cargo de apoiador. Nós já tivemos isso no passado, tá? Mas era, obviamente, mais um espaço de falcatrua. O próprio curso de Direito, né, que tinha direito de ter nos seus quadros uma pessoa profissional de apoio escolar, essa pessoa, em tese, deveria ter uma formação em pedagogia. Hoje seria em pedagogia ou em psicopedagogia. Ou minimamente em letras, mas os centros, naquela época não tinha concurso, é claro, 69, a Constituição 69 não tinha, só para primeiro investidor em cargo público. E aí, no curso de Direito, era uma pessoa de Direito, que era a pessoa responsável pelo apoio educacional, né? Saber de porra nenhuma de licenciatura é óbvio. A gente faz um curso de bacharelado, não é um curso de licenciatura. Não sei como é que a gente pode dar aula sem ser licenciado, mas voltemos para cá. Então, quando tu recebe, e aí Duane e Jussiara não respondam, mas eu jogo a pergunta para vossas mercês discentes. Quando tu recebe uma profissional como Duane, como Jussiara, terceirizada, da empresa que terceiriza a mão de obra delas. Quanto recebe a empresa para terceirizar a mão de obra delas? Porque, obviamente, né, o velho Marx, quando chama uma coisa de mais-valia, que é aquele sobrevalor que a empresa joga na mercadoria, na coisa, no produto, para obter o lucro, é óbvio que toda empresa terceirizada, ela tem a sua margem de lucro. E essa margem de lucro é exatamente a diferença do que ela recebe pela pessoa profissional que ela contrata e de quanto ela paga aquela pessoa profissional contratada. Mas, primeira pergunta, primeiras duas perguntas, essas duas que eu já joguei. A terceira e última pergunta, e quem souber não responda, porque Jussiara e Duane vão ficar morrendo de raiva. Qual é o valor mínimo pago no ambiente da administração pública federal a um profissional de nível superior? Aí vocês imaginem quanto a UFPB economiza, porque não tem em seus quadros os cargos de profissionais de apoio escolar. Porque, obviamente, não poderiam ser só pessoas que fazem intérprete de livros. Eu teria que ter alguém que trabalha também com... Tem filhote chorando por aqui por perto. E eu não estou vendo, né? Eu teria que ter pessoas que trabalham com braille, né? Eu teria que ter pessoas com libras, que trabalham com libras. Eu teria que ter pessoas, né, do suporte psicológico.
Então, o que é que se entende efetivamente pelo termo apoio? E se eu junto apoio a escolar, quais seriam as atividades de alguém que trabalha como profissional de apoio escolar? Ô, Michel, essa cadela vai destruir esse negócio aqui, ó. Mas Santas Anjas, o pai era um destruidor, as filhas são destruidoras, piores do que o pai, até porque são 4. Minha filha, você quebra seus dentes vendo isso. Ela não me dá um real do gabinete, é feito vocês. Parece que eu não falei, não. Voltemos. Então, gente, só para vocês verem, a má-fé institucionalizada. Eu tenho uma lei, a lei está em plena vigência, e o Estado, que é quem coloca a lei para nós, é o primeiro a não cumprir a lei. Diógenes Gasparini, um administrativista, não sei se é vivo ainda não, mas ele tinha, né, no meu juízo de valor, Gasparini, ele tinha a frase que mais fielmente sintetizava o que algumas pessoas e algumas correntes teóricas do direito administrativo, vai destruir isso, entendiam pelo princípio da legalidade do artigo 37, caput, da Constituição Federal. Gasparini sintetizava com a seguinte frase, aspas, suporta a lei que fizestes. Tu, Estado, né? Em outras palavras, tu, Estado. Professor, repete a frase, por favor. A frase de novo. Suporta a lei que fizestes. Ela vai destruir. Alguém aqui cria cachorro fora eu? Ana Raquel, qual é? Você... Jesus Cristo. Né? Vamos lá, voltemos. Então, tu, Estado, tu aprovas a lei. Tu colocas a lei em vigência, então tu tens que cumprir a lei que tu determinastes. Né? Princípio da segurança jurídica, todas as pessoas estão subordinadas aos comandos legais. Inclusive a pessoa jurídica de direito público interno, que é o Estado. Então, gente, o Estado não suporta a lei que ele faz. O Estado não cumpre a lei que ele faz. Rottweiler, vai criar um belga de Malinois para tu ver o que é cachorro que se cria. Santo Anjo do Senhor, os cachorrinhos mais delicados do mundo. Um bicho, olha, sabe Tais, aquele desenho animado Tais? Pastor belga de Malinois é a inspiração do Tais. Ele destrói um pouco mais do que um Tais. Mas vamos lá. Como vocês perceberam, a lei, o segundo título da lei, ele é nominado de direitos fundamentais. Então, nós vamos ter um rol de capítulos, cada capítulo falando especificamente de um direito fundamental. O artigo 28
ele está falando, não é o único, é óbvio, mas ele está falando, né, do direito fundamental à educação. Ok. E aí, repito, Lucas, são 18, né? Incisos. Isso. Quantos parágrafos, Lucas? Tem 2 parágrafos e no segundo parágrafo tem mais 2 incisos, mas esses 2 incisos são aqueles que exigem formação de nível superior para intérpretes, só que a cada ano o governo posterga a vigência dele. Fenomenal. Eu tenho umas 5 medidas provisórias. 4. Então, vamos lá. São 4, 5 artigos, salvo engano, do capítulo que trata do direito à educação, né? Vai 27, 38, 30, 31, não, 31 não. 4 artigos que vão tratar do capítulo do direito fundamental à educação, né? Mas nós temos uns capítulos, um capítulo especificamente falando que a temática só e somente só vai ser trabalhada na Lei Brasileira de Inclusão ou no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não me perguntem a numeração do capítulo, que eu não sei. Né? Mas é um capítulo que, obviamente, só encontraremos nessa lei. Qual é mesmo? Você quer 2 minutos só para ver o cada vez? Ninguém encontrou ainda. O capítulo 3 é o título 3, que é da acessibilidade. Da acessibilidade, mas como é mesmo o nome do bicho? O nome do capítulo. Tem vários capítulos no título. Nome do capítulo que a gente só tem aí, do título, do tema, do discurso, não, da reflexão, que nós só vamos encontrar em uma lei na Lei Brasileira de Inclusão. Ninguém? Vamos lá, gente. Antes do capítulo que vai falar da acessibilidade, a gente tem um capítulo que fala do direito ao trabalho. No capítulo que fala do direito ao trabalho, nós vamos ter seções. E uma das seções vai falar da habilitação e da reabilitação. Ricardo, Duane, por gentileza, pergunta a Ricardo se ele é surdo de nascença. Sim, professor, nasci surdo, sou surdo profundo. Muito bem. Então, eu cresci sendo surdo e com 10 anos eu comecei a aprender a língua de sinais na escola pública. Show. Então, Ricardo, né, nessa seção específica que fala do direito ao trabalho, no que se refere à habilitação e à reabilitação, Ricardo passa apenas pela primeira fase. Porque a deficiência que Ricardo possui vem com ele desde o nascimento. Então, ele se habilita. No caso específico do Ricardo, a habilitação é na língua brasileira de sinais, perdão. Então, Ricardo aprendeu a se comunicar com as pessoas, a interagir com as pessoas por meio da Libras. Então, ele foi habilitado. Ele não aprendeu primeiro a gramática da língua portuguesa para depois, em razão de um problema de saúde, em razão de um acidente ou qualquer outra coisa, ele teve que ser reabilitado. Tá?
Então, a habilitação ela vai acontecer quando a pessoa nasce com a deficiência. A reabilitação, ela acontece... Que porra é isso na tua boca, cara? Ela acontece quando a deficiência é derivada de algo. Eu tinha uma namorada que ela ia voltando para casa com o irmão. E, infelizmente, o carro sobrou numa curva. E naquela curva abençoada tinha uma árvore. E eles bateram de frente com a árvore. Naquela época, isso foi, gente, década de 1980, primeira metade da década de 1980. Cinto de segurança era uma coisa que ninguém usava. Então, na hora que o carro bateu, eles dois iam nos bancos da frente, o irmão dirigindo e ela ao lado. E com a batida, com o carro para bruscamente, obviamente a gravidade faz com que os corpos sejam projetados para frente. E era uma Belina o carro. Aquela Belina do modelo, aspas, menos velho. E o retrovisor. Cada uma das duas pessoas bateu com o rosto no retrovisor. O resultado foi que o irmão dela perdeu, não foi a visão, ele perdeu literalmente o olho direito. Ele teve que colocar uma bola e não faça isso não, você morre lá deputada, pretinha. É a menina malvida. E ela perdeu a visão do olho esquerdo. As duas cabeças projetadas para frente, cada uma bateu de um lado do retrovisor. Então, tá bom, era, como diz o outro, meia visão, né? Equivocadamente algumas pessoas chamavam de meia visão, mas há uma repercussão imediata quando você perde uma das suas, a visão de um dos seus olhos, você perde a noção de profundidade, de distância. Então, essas pessoas tiveram que fazer uma reabilitação. Notadamente, ela não dirigia ainda à época. Ele sim. Ela sequer 18 anos tinha a época do acidente. Então, ele teve que ter uma reabilitação também para poder conduzir carros. Então, a habilitação, ela vai acontecer quando você já nasceu com a deficiência. A reabilitação, ela vai lhe ser proporcionada quando você, por alguma coisa, adquire a deficiência. Ou passa a ter uma deficiência. Fala, Ana Raquel. Professor, oi. A minha irmã mais velha, ela é deficiente auditiva desde nascença. Só que ela é deficiente só unilateral, só de um lado. E desde que ela era criança, todas as vezes que ela fazia audiometria, essas coisas para testar que ela era surda, né? Os médicos desconfiavam que ela mentia, porque a dicção da minha irmã é perfeita, porque ela escuta total de um lado, só que de outro lado não. E então toda vez que a gente falava assim, não, ela é surda, as pessoas desconfiavam dela, né? Aí só agora, nesse ano, com 24 anos, ela conseguiu pela primeira vez o atestado de deficiente, né? Aí ela estava até comemorando essa semana porque ela conseguiu pela primeira vez utilizar o coisa dela de deficiente para se inscrever no concurso, né? Que toda vez era negado. Por causa que eles sempre falavam que desconfiavam da questão da unilateralidade da deficiência dela. Aí, quando a gente conseguiu a documentação dela, ela comemorou que só, ela chegou chorando em casa, porque pela primeira vez ela foi considerada surda de uma coisa que ela sempre foi, desde criança. Então, tipo, pra gente foi uma conquista muito grande, que eu acho assim, que para Ricardo ele conseguiu fácil, porque para ele já era
óbvio, né, que ele não escutava mesmo. Mas para minha irmã foi muito mais complicado, porque as pessoas duvidam até, por exemplo, a minha vizinha, ela tá perdendo a audição do olho esquerdo, do olho esquerdo, não, do ouvido esquerdo, a audição, né? E ela não conseguia testado. E depois de um tempão, acho que 2 ou 3 anos, ela conseguiu finalmente a questão de atestar que ela estava ficando surda e que ela estava precisando usar aparelho aditivo. Mas isso é uma chatice tão grande do governo que documenta, aí vai, volta, aí tem que pegar são 3 ou 4 médicos diferentes para confirmar. É uma chatice tão grande para pessoa, mas finalmente ela conseguiu e é muito triste porque foram 24 anos, não foram 2, 3, foram 24 anos tentando uma coisa que era direito dela e que ela não conseguia. Então a gente finalmente conseguiu. Aí eu ia querer comentar isso porque eu acho que era relevante, né? Tipo, até para a questão da habilitação profissional dela, que ela precisa de atestado de deficiência, porque ela não escuta de um lado e as pessoas não iam se comunicar com ela porque ela é enfermeira. Então, tipo, ela não conseguia até provar isso para onde ela trabalhava. Então, finalmente ela conseguiu e é bem difícil mesmo lidar com essa situação, né? Ana Raquel, há alguns anos, só se eu abrisse aqui minha caixa de arquivos para verificar a data exata, o ano exato, mas foi algo entre 2008 e 2010, eu fui, e a Ana Raquel da reunião, né? Eu fui orientador de um TCC de um estudante que estava concluindo o curso de Direito, que ele já era servidor público da UFPB, tinha sido aprovado em concurso público. Então, eu estava com 2 entradas, era a mulher. É porque o áudio dela não funciona no computador, não. Entendi. O Charles, e ele tinha a audição uniauricular. E quando o Charles foi se inscrever no concurso de técnico administrativo da UFPB, ele tentou se inscrever como pessoa com deficiência, mas naquela época, Ana, as pessoas com audição uniauricular não eram consideradas pessoas com deficiência. Pouco tempo antes, as pessoas com visão monoocular conseguiram o reconhecimento de que eram pessoas com deficiência. Que foi o caso, por exemplo, aquela guria que eu falei que eu namorei com ela, hoje em dia ela é professora. Quando ela foi fazer o concurso para professora, como ela não tinha visão apenas de um olho, ela não foi considerada uma pessoa com deficiência. Então, se eu tenho a visão de um olho, se eu tenho a audição de um ouvido, isso durante muito tempo neste país não foi considerado você como uma pessoa com deficiência. Né? Exatamente, Lucas. Perfeito, cara. Né? Então, o que o Estado reconhece em você como uma pessoa com deficiência? O fato de você ter visão por um olho, o fato de você ter audição por um ouvido, só por um, lhe impede de participar em igualdade de condições com as demais pessoas na vida social? Sim ou não? E o Estado brasileiro insistia em dizer que sim. Não havia, você é capaz de ouvir de boas, você é capaz de ver de boas. Por mais que os médicos, notadamente profissionais da visão, dissessem, perde noção de profundidade, perde a visão, aspas, 3D. Quem vê só por um olho não vê 3D. A gente vê 3D. Quem vê só por um olho não vê 3D. Então, obviamente, isso atrapalha muito. Gente, tá bom, eu tenho 59 anos de idade, então, além das coisas, ainda tem a coisa da idade, né? A famosa vista cansada. Então, tio, que foi a última pessoa da família a precisar usar óculos, tem miopia, originariamente. Aí, depois da miopia, tio desenvolveu a tal, depois dos 40, visão cansada. E na antepenúltima vez que eu fui a minha oftalmologista, eu não me lembro se foi a antepenúltima vez, ou foi a vez antes da antepenúltima, não me lembro agora, doutora Giovana, né?
E ela detectou que eu tenho um outro problema que majoritariamente atinge homens e que, se não for cuidado, leva à perda total da visão de ambos os olhos. A primeira vez que eu usei, né, quando eu mandei fazer, atendendo a recomendação da médica, que é ela quem entende, não sou eu, faça um óculos multifocal. Só quem usa óculos multifocal e usou a primeira vez na vida sabe como essa coisa mexe com a visão da gente. Então, se eu olho para vocês aqui de cima, eu vejo uma coisa. E se eu quero olhar de perto, eu vou botar aqui embaixo porque a lente mudou, né, o grau e a forma de coisa da parte superior para a parte inferior. E quando você coloca pela primeira vez um óculos com lentes multifocais, você vai andando, você não sabe onde é que está pisando, você não tem uma noção exata da altura, da distância, das coisas, até sua visão e seu cérebro, sobretudo, se acostumar com a visão, aliás, com as lentes multifocais. Agora, aí eu estou usando um aparelho que corrige o meu problema e acabou-se. Mas se eu tenho uma visão monoocular, se eu tenho uma audição monoauricular, eu não vou ter aparelho que suprima isso. A não ser, né, como tinha um estudante do nosso curso, que tinha um irmão, que já tinha 5 anos de idade, e ele fez aquele implante, eu não sei se vocês já viram pessoas que têm um implante, que tem um negócio, um aparelho aqui, do lado, que é pregado no crânio da pessoa, né, para a pessoa poder ouvir. Então, nós temos as deficiências. Primeiro, o Estado não nos reconhecia e a sociedade não reconhecia as pessoas com deficiência. Era o aleijado, né? Era o cego, era o doido, né? Então, como as pessoas com deficiência eram tratadas na nossa sociedade? Eu sou fã do Batman. O Batman teve umas versões, um filme muito babaca. Mas tinha um Batman, eu não me lembro se era com aquele... Mas nem o nome do ator agora, Michael Keaton, não, como é que se pronuncia o nome daquela camarada, eu não me lembro. Né? Mas tinha o Pinguim. E quem era o Pinguim? O Pinguim é uma criança que nasceu numa família multimilionária, mas nasceu com deficiência. Uma má formação dos membros. Então, os pés do pinguim não pareciam pés humanos. E, por conta disso, o pinguim foi jogado fora. Foi abandonado. Ainda bebê. Obviamente, é uma ficção, e aí os pinguins, os seres humaninhos chamados pinguins de verdade, adotaram, né? Mogli foi criado pelo lobo, porque pinguim não pode ser criado pelos pinguins. E aí adotaram o Oswald. Mas a parte que mais me chamou a atenção naquele filme, embora o filme tenha sido um dos piores que eu tenha assistido, o Batman, foi exatamente o Oswald, ou o Pinguim, falando da dor que ele sentia do abandono que ele sofreu. Então, quem assistiu 300... É 300 o título do filme ou é Os 300? É só 300. 300. Como foi que os 300 perderam? Foi traído, né? Pelo deficiente lá que tinha. Pela pessoa com deficiência que foi jogada de cima de uma barreira para morrer. E sobreviveu. Como sobreviveu, como chegou àquela idade, ninguém sabe, não. Mas tudo bem, vamos deixar a ficção para lá. Mas a Grécia Antiga, Esparta, fazia exatamente isso. Esparta era uma cidade-estado de luta, de guerra, de briga. Você é uma pessoa com deficiência, você jamais conseguirá ser uma guerreira. Morre. Era um estado absolutamente capacitista. Pois é.
Então, a pessoa tinha um filho, uma filha com deficiência, trancava dentro de casa, não saía na rua. Eu tenho um primo. Vocês façam as contas, que vocês são estudantes de direito, eu sou professor, e professor de direito não sabe fazer conta, não. Ele nasceu em 1978. 10 de março de 78, completou recentemente aniversário, 40 e alguns anos, eu não sei quantas, 40 aí. 44. Eita, Jefferson, eu também fiz a conta, de cabeça, sem ser nem contando nos dedos. 44 anos, Geraldinho completou 44 anos de idade. Minha tia, quando descobriu que estava grávida, o filho mais velho, ela tem botado o nome do avô. O segundo filho, quando ela descobriu que estava grávida, ela disse, se for menino, olhou para a cara do marido e disse, vai ser o seu nome. Obviamente, o pai ficou todo orgulhoso, porque ia ter um filho com o nome dele. Juninho, meu filho, vem cá. Quando a criança nasce com Down. Minha tia, na maternidade, quando soube que tinha um filho com Down, perguntou ao marido se ele ainda iria querer que o filho tivesse o nome dele. Ao que o pai disse que é claro que sim. Então, Geraldinho nunca foi escondido do mundo. Minha tia, meu tio por afinidade, nunca negaram que tinham um filho com Down. Nunca deixaram de levar Geraldinho às festas de aniversário das crianças. Nunca deixaram de organizar as festas de aniversário de Geraldinho e convidar as pessoas, as crianças da família e de outras crianças mais para o aniversário de Geraldinho. Geraldinho foi alfabetizado e depois, quando ele já estava mais velho, foi quando criaram a FUNAD. Geraldinho é cliente de primeira hora, de quando a FUNAD começou. Geraldinho é da primeira turma de pessoas com Down atendidas pela FUNAD. E como ele é um cara muito, mas muito afetuoso, brincalhão, Geraldinho chegava e gosta de uma bagunça, de um frevo. Tem um bloco carnavalesco aqui em João Pessoa, que é o termo técnico empregado para nominar o bloco, equivocado, mas tudo bem. Está valendo. Portadores da Folia chegou. Vocês já ouviram falar do bloco Portadores da Folia? Já, professor. Muito bem. O Geraldinho, né, já foi Remomo várias vezes. Ele era o Remomo oficial do Carnaval da FUNAD. E ele é quem saía com o estandarte dos Portadores da Folia. Mas a regra era o contrário. A regra era, você tem uma criança com deficiência na sua casa, você esconde essa criança do mundo. Ainda hoje, infelizmente, a gente lê, quer dizer, este ano eu não li nenhuma, graças aos deuses e às deusas, mas ano passado se foi descoberto uma pessoa já na fase já adulta, mas que vivia trancada dentro de um quarto. O quarto tinha uma porta, tinha uma janela? Tinha. A janela e a porta tinham grades. E a grade da porta tinha cadeado. Aquela pessoa não saía de dentro daquele quarto. Aquela pessoa viveu a vida inteira dentro daquele quarto. Porque aquela pessoa tem um problema, uma deficiência intelectual. Então, ainda hoje nós vamos encontrar pessoas que escondem da sociedade, né, a filha, o filho, pessoa com deficiência. Em contrapartida, nós vamos encontrar quem não tem nenhum problema com isso, que ao contrário, faz... Pronto, professora Joana Bellamino, professora doutora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal da Paraíba. Joana Bellamino é cega de nascença. Joana Bellamino teve acesso à educação. Fez a graduação, fez mestrado, fez doutorado, fez concurso, é professora universitária. Porque ela sempre teve o suporte da família.
Quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu tinha em 2 disciplinas, tem algumas disciplinas que a gente cursava turmas do mestrado e do doutorado de uma vez só. Então, 2 dessas disciplinas tinha uma estudante do mestrado, Márcia, que é exemplo de Joana Bellarmino, era uma pessoa cega. Agora, eu não sei se Joana era assim, porque eu não conheci Joana com menos de 20 anos de idade. Eu vim conhecer Joana já com ela sendo professora da universidade. Né? Mas a Márcia, que eu conheci, tinha 20 e poucos anos de idade. Pense numa mulher que, desde criança, ela nasceu cega. Então, ela nunca foi reprimida pela família. A família sempre deu o maior apoio a ela, sempre deixou que ela ocupasse os espaços dela. E Márcia ia para a UFPB, ela sabia, e é a coisa que ela dizia para a gente, vai automático, você nem percebe. Ela sabia quantos passos ela dava da sala de aula para o ponto de ônibus. Que horas são? Eita, já são 11h05, Thalita. Então, terminando, só para encerrar o caso, Márcia. Né? Márcia também, desde criança, foi criada para ser um sujeito ativo da sua história. É isso que a gente precisa aprender a conviver. As pessoas com deficiência não são pessoas deficientes. As pessoas com deficiência não se resumem às deficiências que elas venham a possuir. Elas podem sofrer algumas limitações em razões dessas deficiências. Mas isso não significa que elas sejam menores que nós. Tá? Segunda-feira a gente encerra o debate sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Leiam, né? E aí vamos lá. A gente encerra, por favor. Só o Lucas falou hoje sobre a parte que chamou a atenção dele, ninguém mais falou. Mas é preciso que vocês façam isso segunda-feira para encerrar o debate do Estatuto, tá? Muito obrigado. Tenham um bom fim de semana e, por favor, se cuidem.